Bom dia, meninos. Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Mais uma vez vamos falar aqui sobre o debate, dessa vez para as nossas questões do portfólio, né? Então, nós estamos falando sobre o debate, né? O debate regrado. Vamos estar aqui. Primeiro vamos pensar um pouco, né? O que é um debate? Para que serve um debate? Como é que se debate, né? E antes de começar isso, vamos falar dessa frase aqui, que provavelmente seja o autor Voltaire, porque essas frases mais antigas a gente nunca tem muita certeza, né? Então, posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas defenderei até a morte o direito de dizê-las. Então, essa resume aqui a ideia do debate. Então, o que nós falamos o tempo todo é que é defender o direito de cada um falar a sua opinião, dar o seu ponto de vista. Então, aqui fala, né, a questão que debate não é briga, debater não é brigar. Então, cada um dá a sua opinião, um concorda, outro discorda. Não tem problema que o outro pense diferente, mas cada um tem que ser respeitado, cada ideia tem que ser respeitada. Então, temos aqui no seu dia a dia, são muitas as situações em que você tem que tomar a palavra para explicar, contestar, criticar, ironizar, sustentar uma opinião sobre uma questão polêmica, etc. Convencer os outros é uma necessidade não só para quem quer persuadir, mas para quem não quer ser enganado pela conversa alheia. Por isso, precisamos saber como debater. Então, nós estamos sempre repetindo, debater não é discussão, não é briga, né? Debater é cada um falar a sua opinião, mesmo que seja opinião diferente, mas cada um falar na sua vez e cada um ter a sua ideia respeitada. Então, em um debate, você vai discutir, contestar, polemizar, argumentar, vai convencer, persuadir, defender um ponto de vista. Convencer o outro que você tem razão, por que você pensa assim. Persuadir a quem sabe fazer até ele mudar de ideia. Então temos aqui debate ou briga. As divergências e as discussões estão presentes em várias situações de nossa vida, por exemplo, discutindo qual o melhor time de futebol, o melhor cantor, se uma atitude de alguém foi correta ou não, se alguém está certo ou errado. Então a gente está sempre com essas discussões, esses comentários. Então a divergência é a condição necessária para que um debate aconteça. Mas se houver desrespeito entre os participantes, agressões verbais e físicas, essa interação deixa de ser debate e passa a ser briga. Então é essa questão que um acha certo, o outro acha errado, um concorda com um candidato, outro concorda com outro, um gosta de um time, outro gosta do outro, um é de uma religião, outro é de outra, isso é normal. Mas nunca pode ter essas intrigas, essas agressões para virar briga. Debate é uma coisa respeitosa, organizada e civilizada. Então, para um debate não virar briga, devemos dar direito a todos os participantes de falar, cada um na sua vez, não interferir quando os outros participantes estiverem falando as suas opiniões, seus argumentos, respeitar os participantes e nunca ofender com palavras ou gestos, nunca agredir. Então, temos aqui situações de debate. Debate pode acontecer em situações informais, no nosso dia a dia, como conversar com um amigo, com um vizinho, um colega, com familiares sobre assuntos diversos, como nós já falamos, né? Sobre política, religião, futebol, um programa de televisão. Então tem várias situações que acha que é certo, um acha que é certo, outro acha que é errado, né? Ou pode coincidir de ter a mesma opinião ou ter opiniões diferentes. Então situações informais no dia a dia entra naquele assunto e acontece. Agora, o debate também pode acontecer em situações formais. Então, situações formais é aquela coisa planejada, organizada, preparada com antecedência. Tem questão de candidatos a um cargo político, entre participantes de um congresso científico na sala de aula. Então, nós vimos aí, que eu já mostrei para vocês exemplos de debates que acontecem em programas de televisão, debate entre candidatos na campanha política, ou debate entre jornalistas, ou um programa de televisão que convida as pessoas para participar de um debate sobre um assunto qualquer, ou pode ser
igual no congresso científico, né? Pode ser num evento organizado, são situações formais, porque são eventos planejados e organizados. Situações informais é no cotidiano, no dia a dia, que de repente está numa conversinha, entra no assunto, né? E entra uma discussão lá que vira um debate. É lógico que é um debate respeitoso e civilizado, não briga. Então, temos aqui o debate regrado, que nós já falamos muito no outro texto, né? Que no debate regrado temos moderador ou mediador, os debatedores, e a audiência, o público. Então, como agir em um debate regrado? Né? Então, temos aqui seguir as regras, né? Não julgar as pessoas, assim, as ideias, nunca interromper a exposição, a fala do outro. Os participantes devem evitar repetir argumentos. Você já falou uma vez, não vai ficar insistindo, repetindo a mesma coisa. E o debatedor tem direito à réplica, quer dizer, a responder o que o outro comentou, e a tréplica ou para fazer um comentário sobre a resposta que o outro te deu. E depois temos aqui as dicas para uma boa argumentação. É importante fundamentar o discurso, quer dizer, ele tem que estar baseado em alguma informação ou algum fato que aconteceu que seja comprovadamente que seja verdadeiro. Apresentado com clareza, precisão, quer dizer, com ritmo e sem enrolação. Você não vai ficar enfeitando muito, fala só o que precisa, simples e direto. Então, leve em conta o interlocutor ou o tipo de público. Então, dependendo para quem que você vai falar, é o tipo de linguagem ou o tipo de argumento que você vai usar, né? Então, tem aqui algumas expressões que a gente pode usar na argumentação, na hora de apresentar uma ideia. E tem a dica aqui em assistir o filme O Grande Desafio, né, que também quem puder assistir o filme tem no YouTube, nesse link que é bem interessante. Então, agora nós temos aqui, após a leitura do texto debate, desse do portfólio, responda as questões. De acordo com o texto, em um debate você vai. Então, essas perguntinhas aqui, todas têm lá no texto. Então, vamos procurar lá no texto. Nós já vimos, mas vamos copiar do texto aqui para ficar tudo certinho. Então, em um debate você vai. Então, vamos copiar para ali, para deixar a resposta organizadinha, né? Então, em um debate você vai. Aí nós temos aqui, vamos até destacar aqui para ficar bem bonitinho. Então, de acordo com o texto, em um debate você vai discutir, contestar, polemizar, argumentar, convencer, persuadir e defender um ponto de vista. É isso que vai acontecer em um debate qualquer. Então, no número 2. As divergências e as discussões estão presentes em várias situações da nossa vida. A divergência é a condição necessária para que um debate aconteça, mas essa divergência não pode se tornar uma briga. Então é o que nós repetimos sempre. Divergência não é briga, debate não é briga, discussão não é briga. Tudo de forma civilizada, respeitosa e organizada. Então, o que devemos evitar para que essa interação não deixe de ser debate e passe a ser uma briga? Então, nós vimos aqui no texto. Vamos voltar lá para ver o que é. Então, olha aqui. Se houver desrespeito entre os participantes e agressões físicas, verbais e físicas, essa interação deixa de ser debate e passa a ser uma briga. Então, nós temos aqui, o que devemos evitar para que essa interação deixe de ser debate e passe a ser uma briga. Então, o que nós temos que evitar? Então, temos que evitar o desrespeito entre os participantes. E temos que evitar desrespeito entre os participantes e agressões verbais e físicas. Isso aqui são as coisas que a gente tem que evitar para não virar briga. Não pode ter desrespeito e não pode ter agressão verbal e nem agressão física. Agora, o número 3 nós temos: debater não é brigar.
Marque apenas as expressões que nos orientam a como devemos agir para um debate não virar briga. Então vamos ver quais opções está falando, o que a gente deve fazer. Apenas as expressões que nos orientam. Então só as corretas, só aquilo que a gente deve fazer. Ó. Para um debate não virar briga, devemos. Então vamos copiar para ali para ficar mais fácil a gente acompanhar. Né? Quando a gente está fazendo aqui no computador fica mais fácil. Mas se vocês têm a apostila aí, volta lá um pouquinho e compara o texto aí que vai dar certo, né? Então, a primeira opção, dar direito a todos os participantes de poder expressar suas opiniões e argumentos. Aqui está falando, dar direito a todos os participantes de poderem expressar suas opiniões e argumentos. Então, essa aqui está correta, está de acordo com o texto, né? Temos aqui, não interferir quando os outros participantes estiverem expondo suas opiniões. Aqui está falando interferir sempre que os outros participantes estiverem expondo suas opiniões. Então, esse aqui não marca, porque aqui está falando não interferir, aqui está falando para interferir. Então, está errado. A terceira, respeitar os participantes para não ofender com palavras ou gestos. Aqui está, respeitar os participantes para não ofender com as palavras ou gestos, como xingamentos, zombaria, palavras de baixo calão, gestos obscenos, etc. Ou seja, não agredir nem fisicamente nem verbalmente. Então está exatamente igual aqui, está correto. É isso que a gente tem que fazer. Respeitar e não ofender com palavras ou gestos obscenos. Então, na letra D, não dar direito aos participantes de poder expressar suas opiniões. Aqui está, dar direito a todas as opiniões. Então esse não aqui mostrou que esse aqui está errado. Agora, não interferir quando os outros participantes tiverem suas opiniões e argumentos. Tá, não interferir quando os outros participantes estiverem expondo. Esse aqui tá correto, tá de acordo. Então vamos marcar isso aqui. Né? Então, aqui nós vimos, né? As opções que estão corretas. A letra A, C e E. Tá bom, então vamos ver aqui. O número 4. O debate pode acontecer em situações diferentes. Define essas situações em... Faltou um que aqui, né, gente? Em que podem ocorrer o debate. Então, nós vimos lá situações informais, que é do dia a dia, né, que pode ser em casa, na esquina, na praça, no caminho para a escola, em qualquer lugar, ou na lanchonete, em qualquer lugar que está conversando. Às vezes acontece um debate até num grupo do WhatsApp, é muito comum isso. Então são as situações informais. E as situações formais são aquelas planejadas, organizadas, com algum evento, em algum local próprio para isso. Vamos ver o que fala no texto aqui. Então, as situações informais. No nosso cotidiano é muito comum debatermos com um amigo, um vizinho, um colega e com familiares sobre assuntos diversos. Então, esses são as situações informais, né? Então, no nosso cotidiano, vamos destacar aqui que fica melhor. Vamos mudar essa pontuação aqui, já que está na resposta, né? Então, quando vai ficar melhor aqui. E tirar esse R. Então, no nosso cotidiano, é muito comum quando debatemos com um amigo, um vizinho, um colega e com familiares sobre assuntos diversos. Essas são as situações informais do debate. E se quiser, alguém quiser acrescentar aqui um debate nas redes sociais, no grupo do WhatsApp, por exemplo, também está certo. Então, aqui nas situações formais, né? Então, vamos copiar aqui. As situações formais. Entre candidatos a um cargo político, entre participantes de um congresso científico na sala de aula para abordar um tema polêmico. Se alguém quiser acrescentar na televisão, por exemplo, ou no rádio, ou em algum local próprio para isso. Então, essas são as situações formais do debate. No número 5, nós temos: o debate regrado é realizado quando o tema do debate é polêmico e seus participantes apresentam ideias controversas. Controversas quer dizer, tem um a favor ou outro contra, né? Porque se todos concordam com a mesma coisa,
não vai ser exatamente um debate. Então, essa atividade apresenta regras e procedimentos específicos e requer tempo e preparação da equipe. De acordo com essas regras, o debate regrado é composto por... Então, nós vimos aqui, o debate regrado é composto por moderador ou mediador, quem dita as regras, apresenta o tema a ser discutido. Debatedores, que expõem suas ideias e tentam convencer os interlocutores, e audiência pública, as pessoas que assistem ao debate. Né? Então, temos aqui que o debate regrado é composto por... Então, é o que compõe, né? Quais as partes que existem no debate regrado. Então, nós temos aqui o moderador ou mediador, que é quem dita as regras, apresenta o tema a ser discutido e vai controlando o tempo, né? Quem fala agora, que tempo que já terminou, quem fala depois. Os debatedores são os convidados que vão expor suas ideias e tentam convencer os interlocutores, né, que um vai ser contra, outro a favor. A audiência, o público, que são as pessoas que assistem o debate e depende da forma como é organizado, alguns o público pode até fazer perguntas também, outros só assistem. Então, no número 6, nossa última pergunta dessa parte do portfólio, tá? Marque V para verdadeiro e F para falso nas dicas de como agir em um debate regrado. Então, vamos ver aqui as dicas de como agir em um debate regrado. Então vamos comparar aqui o que está lá na questão e o que está aqui para a gente ver o que é verdadeiro e o que é falso. Né? Então vamos ver aqui. Como já diz o nome, regrado, esse debate tem regras que devem ser cumpridas ou o debatedor está fora do debate. Então, como já diz o nome regrado, esse debate tem regras que devem ser cumpridas ou o debatedor está fora do debate. Então, isso aqui está de acordo com o texto, então, é verdadeiro, né? Está tudo de acordo com o texto. O segundo, não se julgam as pessoas, mas sim as ideias. Jamais a discussão deve ser levada para o lado pessoal. Agora, deve-se julgar as pessoas e não as ideias. É importante que a discussão seja levada para o lado pessoal. Isso aqui está bem diferente. Então, temos um F, é falso. O número 3, nós temos a terceira, quer dizer, não se interrompe a exposição do outro. Deve haver igualdade de tempo para cada participante expressar suas ideias em igualdade de condições. Tá? Não se interrompe a exposição do outro. Deve haver igualdade de tempo para cada participante expressar suas ideias em igualdade de condições. Esse está igual. Temos um verdadeiro. Então, esse aqui também está correto. Nesse aqui a gente lembra, os participantes devem evitar repetir os argumentos. Os participantes devem evitar repetir os argumentos. É verdadeiro. Não vai ficar repetindo toda hora a mesma coisa. Se já apresentou esse argumento, esse fato, então da próxima vez você vai falar uma outra coisa e não ficar repetindo aquilo que já disse. Tá? Quando o debatedor contra-argumenta em relação ao ponto de vista do outro participante, pode-se estabelecer o direito de réplica e tréplica. Né? Então, quando o debatedor contra-argumenta em relação ao ponto de vista do outro participante, pode-se estabelecer o direito de réplica, direito de dar uma resposta à argumentação do outro, e em resposta à réplica, pode-se pedir tréplica, reforçar o ponto de vista dito inicialmente, o que depende apenas de um acordo entre os participantes e o moderador antes de se iniciar o debate. Então, sempre vai combinar, né? Você vai ter réplica, você vai responder o argumento do outro, você vai ter a tréplica se o outro vai comentar a resposta que o outro fez ao seu comentário. Então, esse aqui está de acordo com o texto, é verdadeiro também. Então, desde que foi combinado antes, isso pode acontecer no debate. Então, por último, nós temos aqui. Os participantes devem observar as normas combinadas e atender às solicitações do mediador do debate. Agora, os participantes não precisam observar as normas combinadas e nem considerar a presença do mediador do debate. Então, esse não e nem fez ficar diferente aqui. Temos um falso. Né?
Então, tem que observar as normas e tem que atender a todas as solicitações e todas as regras apresentadas antes. Então, a estrutura do debate é muito interessante, que isso a gente pode aprender para a nossa vida, né? No nosso dia a dia, nosso cotidiano. Por quê? Defender o seu ponto de vista, respeitar a opinião do outro, estabelecer regras, respeitar as regras, e a gente entende que tudo que foi combinado antes se resolve depois, vale depois. Então, uma boa comunicação, saber o que está valendo, quais são as normas e tentar seguir e combinar o que precisa ser combinado. Então, tudo que a gente vai fazer, se segue esses passos, com certeza vai dar certo para todo mundo, né? Então, lembramos aqui das dicas para uma boa argumentação, né? É importante fundamentar o discurso, como nós já falamos, né? Então, sempre você só vai falar aquilo que você pode provar, ou então falar assim, de acordo com a pesquisa, fulano tal, de acordo com o autor fulano de tal, com o doutor fulano de tal, não simplesmente falar coisas assim, sem fundamento, né? Apresente sua proposta com clareza, precisão, sem enrolação. Então, como nós já falamos, né, não ficar enrolando, não ficar desviando do assunto, né, falar só o que precisa e ir direto ao ponto. E leve em conta o interlocutor ou o tipo de público. Então, por exemplo, se você vai falar com crianças, você vai falar de um jeito. Se você vai falar com adolescentes, você vai falar de outro jeito. Se você vai falar com pessoas mais simples, mais humildes, você vai falar de outro jeito. Se você vai falar com professores, você já vai falar de um jeito diferente. Se você vai falar, por exemplo, lá no Conviver ou no Lar dos Idosos, com pessoas mais idosas, você já vai falar de um outro jeito diferente. Então, você sempre tem que organizar o seu texto, a sua fala, de acordo com quem vai ouvir ou quem vai ler, no caso de se for algum texto escrito. Então é importante a gente sempre lembrar dessas expressões comuns na argumentação. Por exemplo, há evidências disso porque, ou então não, eu penso assim porque não há evidências disso, ou aqui, mas por exemplo, se o fato aconteceu, então, ou eu concordo porque, eu discordo porque, no meu ponto de vista, ou você falou assim, então, entretanto, vamos pensar desse jeito. Ou então, assim, para responder a fala do outro, mas de outro ponto de vista nós podemos ter, ou ao contrário, pois não é assim, porque, ou então isso aqui, segundo o filósofo fulano de tal, segundo o escritor fulano de tal, segundo o doutor. Então sempre tem essas perguntinhas, essas questõezinhas, né? Então aqui, assista ao filme O Grande Desafio, né? Essa é a dica. Se alguém puder assistir o filme, que mostra lá que o Mel Thompson é um brilhante professor e amante das palavras. Embora tenha convicções políticas que possam atrapalhar sua carreira, ele decide apostar nos seus alunos para formar um grupo de debatedores e colocar a pequena Wiley College do Texas no circuito dos campeonatos entre as universidades. Mas o seu maior objetivo é enfrentar a tradição de Harvard diante de uma enorme plateia, inspirado em fatos reais. Então, é como um concurso, né? Tipo o concurso de soletrando, por exemplo, mas ao invés de ser de soletração, é de debate, né? Então, cada um vai participando, vai vencendo as opções, chegando numa posição maior. Então, sempre debatendo alguma coisa, expondo, ver quem se sai melhor na hora de expor a sua ideia, de participar de um debate. Então, quem tiver a oportunidade, assista o filme, que a gente tem uma ideia bem interessante de como deve acontecer um debate. Então, nós temos aí mais uma atividade sobre o debate, essa atividade aqui do portfólio, fazendo esse resumo e fazendo assim, o mais interessante é esse destaque aí de diferença de debate e briga, que um debate não é briga, né? Então discussão não é briga, e tudo tem que ser de forma civilizada, respeitosa e organizada. E vamos sempre lembrar dessa frase aqui, que é muito interessante, que eu gosto demais, né? Então, eu posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las. Então,
a liberdade de opinião, respeitar a opinião do outro, né, saber conviver com quem pensa diferente da gente, isso é muito importante. Isso é uma coisa que a gente tem que aprender para a nossa vida. Espero que vocês tenham aprendido muito, e uma boa aula. Até a próxima, se Deus quiser.